Bom, bom dia a todos. Meu nome é Paloma, a outra integrante do grupo se chama Bianca. Nós iremos apresentar aqui o nosso projeto que foi desenvolvido na disciplina de Estrutura da Matéria Avançada, com relação a uma investigação das energias de estado de transição em reações do tipo SN1 e SN2. Bom, de forma geral, as reações de substituição nucleofílica, que se empregam em reações da química orgânica, refere-se a um substrato que possui um grupo de saída, normalmente é um elemento que carrega um par de elétrons consigo ao sair, onde a quebra da sua ligação é conhecida como uma clivagem de ligação heterolítica. E temos a entrada de um nucleofílico. Essa base, ela seria uma base de Lewis que realiza a doação de um par de elétrons. Com isso, nós temos a formação de uma nova ligação, uma ligação covalente, e a liberação do grupo de saída. Existem dois tipos de substituição nucleofílica, a mononuclear, que é SN1, e a bimolecular, que é SN2. A do tipo SN1, ela refere-se a uma reação de cinética de primeira ordem. No caso, ela depende inicialmente das concentrações do substrato. Isso porque ela é dividida em duas etapas para se realizar esse tipo de reação, dessa substituição. Onde a primeira etapa trata-se da quebra da ligação e a saída do grupo abandonador, que seria o grupo de saída, e a segunda etapa, a entrada do nucleófilo, de forma com que ocorre a formação na primeira etapa, a formação de um carbocátion, que é estabilizado pela estrutura presente neste carbono que é formado, esse carbocátion formado pelos seus outros substituintes, que estão na molécula, presentes na molécula. Então, ele possui dois estados de transição, sendo o primeiro estado de transição aquele que define a etapa lenta do processo. Já a substituição nucleofílica bimolecular, do tipo SN2, é uma reação cinética de segunda ordem, onde ocorre de uma única forma como um mecanismo concertado, a entrada do nucleófilo e a saída do grupo abandonador, ambos em lados opostos da molécula, ok? Sendo assim, o nosso estudo é referente àquela alta energia que é formada na estrutura intermediária, que é no caminho da transformação dos nossos reagentes e nosso produto, que seria o nosso estado de transição. De forma geral, a gente escolheu duas moléculas mais simples para realizar esse projeto, que fosse de maior facilidade para realizar a sua manipulação. Onde, para o tipo SN2, nós escolhemos o nosso clorometano. Ao reagir com hidróxido de sódio, ele estaria formulando, então, o metanol. E a liberação do grupo abandonador, o cloro. Como pode ser observado na imagem de baixo, a terceira reação, nós temos tanto a entrada quanto a saída do nosso grupo abandonador ao mesmo tempo. Onde no gráfico, no caso, nosso diagrama de energia, o ΔG, observa-se que o pico do nosso gráfico, né, seria o nosso estado de transição que está sendo trabalhado. O nosso objetivo aqui seria, a partir de um software computacional, realizar a medição das energias do tipo SN1 e SN2 para o clorometano e para SN1 e SN2 para outra molécula, de forma a mostrar para vocês o porquê, de forma energética, ocorreria uma e não a outra, porque existe uma preferência por um tipo de reação a ser realizada. Já na reação nucleofílica unimolecular, que é SN1, nós escolhemos a tert-butila, se transformando no tert-butanol a partir da adição de uma molécula de água, no caso uma hidroxila. Ela é dividida em três etapas, sendo as duas primeiras correlacionadas aos estados de transição, como podem ser vistos no diagrama de energia ao lado. Onde na primeira etapa ocorre a retirada, no caso a clivagem da nossa ligação com o cloro, formando um carbocátion que é estabilizado pelos grupos metilas que estão presentes ali nessa estrutura, e depois a entrada do nosso grupo, né, o nosso nucleófilo, a hidroxila. E por fim a neutralização da molécula, para que ela fique no seu estado menos reativo e mais neutralizado, no caso, podemos dizer, mais estável. Dando início ao projeto de estudo de reações SN1 e SN2 dos cálculos do estado de transição por meio de métodos computacionais, foram utilizados os softwares JMOL para desenhar as moléculas no estado de transição e o King Compute Games para fazer a reação
de cada molécula e assim determinar a energia do estado de transição. Estes foram os parâmetros utilizados no Chemical Compute. Temos aqui o Saddle Point Search, que é o ponto de célula, do cálculo da energia do estado de transição. Infravermelho, a base foi 321G. Temos o DFT sendo o B3LIP. E o mais importante é o meio aquoso, que foi o solvente usado foi a água. As reações SN1 e SN2 elas só acontecem em meio aquoso. A primeira tentativa foi a reação de SN1 do clorometano indo a metanol. Aqui na direita temos a molécula desenhada no Gmol, no seu estado de transição, e à esquerda temos o potencial eletrostático em representação isométrica da reação inteira. Nós podemos notar que essa reação ela diz respeito ao produto final da síntese e não ao estado de transição. Portanto, o valor de energia que será obtido ele não é referente ao estado de transição. E isso nos dá uma indicação de que a reação não ocorre por SN1. A segunda tentativa foi a reação de SN2 do clorometano indo a metanol. Novamente, temos a molécula desenhada no seu estado de transição e temos também a reação dela. Neste caso, é possível notar que essa reação feita pelo Chemical Compute está mais indicada ao estado de transição da síntese do que ao produto final. Portanto, espera-se que o valor de energia obtido para este estado de transição seja próximo do experimental. E aí podemos indicar também que a reação ela vai ocorrer por SN2. Algumas discussões para concluirmos o porquê acontece por SN2 e não por SN1. Podemos analisar os efeitos do nucleófilo, onde a hidroxila é um nucleófilo forte por causa da presença de carga negativa no átomo de oxigênio, o que é muito interessante para centros eletrofílicos como o carbono que está ligado ao cloro na molécula do clorometano. Além disso, o ataque da hidroxila ocorre de forma concertada, ou seja, é simultânea à saída do cloro, que é o grupo de saída. Ou seja, ele ataca ao lado oposto. O grupo de saída, que é o átomo de cloro, ele é um bom grupo porque ele tem alta eletronegatividade. Isso faz com que a ligação cloro-carbono seja polarizada, com uma carga parcial positiva concentrada no carbono, o que facilita o ataque do nucleófilo, que é extremamente negativo. Além disso, o cloreto, que é o íon que sai no grupo de saída, ele forma um ânion estável, que favorece a reação. Podemos avaliar outros efeitos, como a ausência de pendimento estérico. O clorometano é uma molécula muito simples, com o metano ligado ao cloro. Isso confere a ele um baixo pendimento estérico, facilitando o acesso do nucleófilo ao carbono eletrofílico. Podemos também avaliar a instabilidade de carbocátio. A formação de carbocátio intermediário não é favorecida nessa reação, pois esse carbono ele é primário e um carbocátio primário seria altamente instável. Isso automaticamente favorece o mecanismo SN2, que ocorre em uma única etapa, sem a formação de intermediários. Podemos também avaliar o meio, que é o solvente. Essas reações são favorecidas em solventes polares apróticos, pois elas solvatam os cátions, deixando o nucleófilo mais livre para atacar o substrato. Bom, já com relação à nossa molécula do cloreto terc-butila, simulando uma reação do tipo SN2, nós realizamos também um input pelo Gmol da nossa molécula de forma espacial, simulando o nosso intermediário, o produto intermediário, como pode ser visto na imagem à direita, onde tem tanto a saída do grupo cloro quanto a entrada da hidroxila. Porém, ao jogar essas coordenadas no nosso programa computacional, o Team Computer, o mesmo ele não realizou os cálculos da forma como que era esperado, onde pode ser observada a molécula ao lado, ele chegou próximo ao que era esperado, porém não tem a ligação ali do cloro, já tem a ligação da entrada da hidroxila e o cloro se encontra próximo, porém não tem uma certa ligação como era se esperado. Sendo assim, é possível notar que a reação feita ela diz respeito mais ao produto final dessa síntese do que o produto intermediário que era esperado. Portanto, o valor de energia que seria obtido nessa análise não é referente ao estado de transição. Isso é um indicativo de que a reação por SN2 ela não ocorreria. Já o cloro de terc-butila, que é já caracterizado por ser uma reação SN1, porque tem a estabilização do nosso carbocátion formado na etapa intermediária, temos novamente a molécula pelo
pelo GMOL, onde, ao ser plotada no Team Computer, ele resultou nesse potencial eletrostático, que é uma representação isométrica, onde ela se aproxima do que se era esperado para a nossa molécula, ok? Sendo assim, ela ocorre de forma SN1, é um indicativo na qual a gente ainda vai apresentar nos resultados posteriores. Falando um pouco sobre a nossa molécula em si, a análise dos efeitos correlacionados para que ocorra essa reação do tipo SN1 no cloreto tarquibutila, nós temos o nucleófilo. O nucleófilo ela é a água, no qual ela desempenha um papel menos crucial na determinação da velocidade da reação em comparação ao SN2. Isso porque a etapa lenta é a formação do nosso carbocátion. A entrada do nucleófilo ela já não ocorre mais na etapa lenta, então ela já não é algo que vai desempenhar um papel muito crucial referente a essa reação. Porém, temos também as forças dos nucleófilos, onde nucleófilos que são mais fortes, eles tendem a reagir mais rapidamente com o carbocátion formado. Já com relação ao grupo de saída, nós temos o cloro. O cloro ele é muito eletronegativo, ele tem uma facilidade de realizar sua retirada, levando consigo um par de elétrons. Então, ele deixa a molécula um determinante para a reação SN1, já que o cloro ele é um bom grupo de saída devido à sua estabilidade como ânion. Ok? Referente ao solvente, o solvente mais apropriado para esse tipo de reação seriam solventes do tipo polar prótico, utilizando o metanol, o etanol e o ácido acético. E temos também o efeito dos substituintes, a formação do carbocátion. No caso, nós temos um intermediário que é muito estabilizado pelos seus conjugados, pelas metilas que estão ali presentes. A forma com que essas metilas elas acabam estabilizando os elétrons que estão faltando agora na molécula após a retirada do par de elétrons com o cloro, eles são estabilizados. Isso faz com que nós tenhamos uma maior facilidade na formação desse carbocátion, quando não é em outras reações. Outra coisa que é importante falar é que a reação do tipo SN1, por não ter uma entrada específica do nosso grupo de entrada, o nosso nucleófilo, ele tende a formar produtos estereoquímicos. Temos uma racemização da nossa molécula formada. Bom, por fim, nós chegamos aqui na parte referente aos nossos estados de transição, do lado direito os experimentais, retirados de artigos, e os estados calculados, que foram obtidos a partir do Chain Computer. Pode-se observar que quando se trata do clorometano, os valores eles são muito aproximados do calculado e o experimental que foi obtido já por outros cientistas. Porém, quando nós comparamos ao tarquibutila, nós temos valores muito diferentes entre o calculado e os experimentais. Essa correlação ela pode estar correlacionada, essa diferença, com o produto que nós obtivemos aqui. Essa energia se trate muito mais do estado de transição, ou seja, a energia final do nosso produto, de acordo com a molécula que a gente já mostrou nos slides anteriores. Além de que talvez fosse necessário utilizar estruturas computacionais mais avançadas que pudessem entender de uma melhor forma as geometrias que foram obtidas a partir de GMOL e aqui inseridas. Então, talvez a busca por novos métodos facilitasse ou até mesmo auxiliasse em valores mais aproximados daqueles que já eram esperados. Para finalizar, temos algumas considerações finais. O projeto teve como objetivo estudar as energias do estado de transição de reações SN1 e SN2 por métodos computacionais de cálculo. Portanto, durante todo o desenvolvimento do projeto, houve alguns impasses para calcular exatamente essa energia. Então, os valores que foram apresentados, eles referem-se a valores de energia aproximados aos de energia do estado de transição para cada reação. Recomendamos o uso de outras ferramentas computacionais para obter dados mais precisos e também realizar os cálculos com outras moléculas por reações SN1 e SN2, a fim de confirmar o tratamento de dados obtidos e chegar em conclusões mais válidas sobre o assunto. Essas foram as nossas referências.